A paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Hoje comigo está o nosso querido professor Gideon. A paz do Senhor, Gideon. Paz do Senhor, professora Manu, a todos os professores. Estamos aqui juntos para construirmos a aula de número 6. Isso, com um momento, né, pedagógico, com algumas orientações, algumas dicas. E a lição de número 6, ela vai falar sobre o filho é igual com o pai. Então, sobre unidade, né? Vai ser aí a nossa palavra-chave. E quais são, professor Gideon, os objetivos dessa lição? Os objetivos da lição número 6 são, primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai e o Filho unigênito. 2, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E número 3, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Amém. Então, dentro desses objetivos, a lição ela vai estar discorrendo mais especificamente, né? A sinopse de cada tópico, eu acho que é bastante relevante aí, professor, até se for o caso, para você trazer algumas, enfatizar, na verdade, né? Alguma forma de até memorização, que é um resumo mesmo, né, de todo o tópico, então, e elas são bem interessantes, né? Vai falar justamente do que é essa unidade, por isso que eu acho que elas são bem interessantes, para você chamar a atenção do aluno, tá? E aí também nós temos algumas orientações, né? Professor Gideon. Quero começar reforçando dicas de leitura, né? O livro do comentarista é muito importante que os professores tenham em mãos, porque ele é mais rico em conteúdo e vai com certeza ajudar na construção da sua aula. E também, o que já reforçamos em outros momentos, que é o professor precisa ter o conhecimento da declaração de fé da Assembleia de Deus, porque o conteúdo que nós estamos trabalhando ele é tão rico e tão importante e você precisa ter o embasamento da declaração de fé. Como proposta de enriquecer a aula, nós recomendamos a leitura do capítulo número 4 da Declaração de Fé, que o título é Sobre a Identidade do Senhor Jesus Cristo. Como o tema da lição é o filho é igual com o pai, então o capítulo 4 da Declaração de Fé, ele vai exatamente trabalhar em um dos seus aspectos esta questão. E aí, como um recurso dinâmica, a gente sugere que o professor trabalhe Gênesis 2 e 24 com a turma. A proposta é que você peça para a turma ler o versículo e que você possa, no quadro branco ou em qualquer uma outra estrutura, que consiga fazer anotações sobre a opinião que as pessoas vão trazer sobre o versículo. O que que o versículo diz? Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A essência da dinâmica é você trabalhar essa expressão, e serão os dois uma só carne. O que isso quer dizer? Gênesis 2 e 24. E aí você vai escutar a opinião da turma. O que significa dizer que o casal, quando se decide pelo casamento, serão uma só carne? Quer dizer que eles serão um corpo só, habitarão um corpo só? Como é que funciona isso? Não. Possivelmente as opiniões vão ser, quer dizer que as decisões serão, né, próximas, eles terão construções parecidas, eles irão decidir as coisas de forma coletiva. Então, a gente precisa chegar, se a turma tiver dificuldade, o professor vai direcionar. Depois desta reflexão coletiva, o professor traz João 10 e 30 para a reflexão. E aí vai casar com a lição. O que que diz João 10 e 30? Diz assim:
o Senhor Jesus falando, eu e o Pai somos um. E aí você vai pedir que as reflexões mais uma vez sejam feitas, similares ao primeiro versículo apresentado. E você vai explicar que o Filho e o Pai é um na essência, na natureza, que a diferenciação é com relação ao serviço, como diz a nossa declaração de fé. E aí você vai dar elementos por meio destas reflexões para que a turma alcance a compreensão da lição a partir desta dinâmica. Eu acredito que as dinâmicas elas são muito úteis porque elas favorecem a condição imaginativa, a condição criativa das pessoas, e isso faz com que a gente alcance os objetivos da lição, que no final das contas é fazer o aluno compreender o conteúdo da forma mais simples possível. Isso. O mais importante, professor, é como Gideon terminou, né? Agora a frase dele, e por isso que eu quero reforçar, né? É levar o seu aluno a compreender, seja, não precisa de uma linguagem rebuscada ou trazer dinâmicas mirabolantes, né? É na simplicidade realmente que a gente aprende, que nós construímos juntos esse conhecimento. Eu acho que a classe de adulto, ela tem tudo para dar certo nessa construção desse conhecimento, porque ambos têm experiências distintas, né? Mas tem uma experiência, tem uma maturidade cristã. Então, traz para quem já está há um longo tempo nessa jornada, na caminhada cristã, vai ter mais exemplos, né? Vai trazer mais situações práticas, muitas das vezes. Quem está iniciando, está ali aprendendo, vai estar mais retraído muitas das vezes. Então, vai ajudar essa pessoa a conectar nessas ideias que alguém da sala está trazendo, que você está colocando com base no que a lição está trazendo, com base na Bíblia, nos recursos apresentados pelo professor Gideon. Então, essa é a ideia mesmo, é ele trazer, ele construir, né, na verdade, esse conhecimento de forma a torná-lo prático, né? Como vem aí a nossa verdade prática. Então, sempre lembrar que é justamente essa ideia, né? De trazer aplicabilidade para a nossa vida. E é interessante porque a ideia, como Gideon inicia lá em Gênesis, né? Sobre sermos um, a sua carne, sobre a unidade, né? E, de fato, refletir sobre isso traz, né, uma pergunta: como é que nós podemos viver em unidade com Deus, assim como Jesus viveu? Então, esse é um questionamento que você pode começar aí trazendo na sua aula, né? Sem apresentar, porque claro que a gente sabe, e a lição traz, né, os elementos que vai apresentar, não só a maneira e a própria palavra traz aí nos evangelhos, mas do conhecimento dele. O que que seria esse viver em unidade com Deus? Como eu posso, assim como Jesus viveu, viver em unidade com Deus? O professor Judeon pode, você, professor, pode, né? E é exatamente essa a ideia da dinâmica dele, que eu trago algo bem simples. Você pode trazer aí barbante, ou uma fita de cetim, ou até uma corda, desde que seja até um varal de casa, tá? Serve, desde que seja em uma cor distinta. Você pode dividir a turma em dois grupos pequenos, né? De forma que tenha uma ponta e outro noutra, certo? Nesses dois cordões, né? Em que um vai uma cor, um de uma cor e outro de outra, de modo a representar um Deus, né, o Pai, e o outro o Filho, Jesus Cristo. E aí você vai pedir que eles unam esses dois cordões, né? Então vejam que eles vão, a ideia é que ao final, né, amarre, e aí vocês vão ter construído essa unidade. Então, como o Gideon trouxe, cada um, né, aí na sua função, essência. Então, a essência vai ser a mesma, eles vão se tornar um. Um em quê? Um no único propósito, né? Um em harmonia, um em amor. Então, há várias maneiras que eles vão estar aí unidos, né, nesses propósitos, no que acreditam,
Então, e é isso que é o mais importante. Por isso que nós, né, podemos sim viver em unidade com Deus. A partir do momento que nos relacionamos com Ele, que compreendemos, né, a sua grandeza e a nossa pequenez, né, que não merecíamos, não eram merecedores, mas que Ele, por nos amar primeiro, né, então a base de fato de reflexão bíblica, reforço sendo eh, a passagem de João, né, que o professor Gideon trouxe, tá? E a aplicação seria exatamente essa. E agora você, ao final da lição, pode fazer a mesma pergunta aos alunos após a demonstração aí dessa união, porque essa união, mesmo que você, né, a ideia é que se colasse, você poderia até desgrudar, mas um do outro, né? Principalmente em cores distintas, traz até a ideia daquela folha que a gente já traz várias vezes, né? Uma folha branca ou com a folha rosa. Se a gente cola, elas vão ser uma, né? Mas quando a gente vai descolar, uma sai da outra. Então a ideia é essa, né? Quanto mais unidos a Cristo estivermos, aqui trazendo a aplicação prática, né? Para eles pensarem, refletirem. Então, é como é que nós podemos viver aí esses relacionamentos até com o outro, né, de forma a agradar ao Senhor nessa unidade, já que todos somos, né, aí um só também, um só corpo na igreja, mas servindo de formas distintas, tá? Então, essa seria a minha sugestão. E que dizer, né, reforçar que convide o seu aluno a ler a declaração de fé. Ela é fundamental, né? Ela é auxílio junto ao livro, né, como o Gideon colocou, para esse momento, principalmente os que chegaram agora na classe, né, por motivo de terem casado, distintos, por motivos distintos, mas incentive. É uma forma de conhecer a sã doutrina da nossa instituição, né, que vai estar aí caminhando, atrelada nessa nossa jornada de 13 lições nesse trimestre, tá? Falei muito, né, mas ao término, termino com uma oração, essa aula, apresentando, né, a vida dos seus alunos, mas esse sentimento da igreja ser uma, assim como Cristo, né, foi com o Pai. Eu acho que essa é o maior desafio nosso de hoje, né, dentro da igreja, é estarmos ali todos unidos no mesmo propósito, né, de ganhar almas para Cristo, né, nesse período da colheita, mas estarmos unidos na mesma missão. O Gideon está no departamento, por exemplo, de ensino, eu no de jovens, e juntos nós estarmos trabalhando juntos para esse crescimento da obra. Isso é viver em unidade, né? Quando a gente pensa igual, é unir os nossos pensamentos conforme a palavra nos instrui e nos ensina. Então, ore para que esse desafio, a depender da sua igreja, se ela é unida, glória a Deus, que continue assim. Então, nessa oração, que reforce. E aqueles departamentos, né, líderes que ainda precisam viver essa unidade, seja com o pastor da sua igreja, seja com os seus liderados, né, que possamos nos tornar de fato um, né? Esse é o pedido da oração, né? Da nossa intercessão aí. Então, agradecemos demais a você, professor, que tem nos acompanhado. Comente no vídeo o que é que você tem achado, se você tem usado as dinâmicas, que outras sugestões você tem, tá? Compartilhe também. E desejamos, né, uma excelente aula. Gideon, suas considerações? Bem, agradecer, dizer aos professores que essa construção prévia da sua aula facilita o seu próprio processo criativo. Então, estudar previamente, ler a lição mais de uma vez, buscar outros subsídios, o EBD Podcast que está aqui à disposição, tanto com o conteúdo quanto com metodologia. Então, quanto mais você se embasa, melhor com certeza vai ser a interação sua e dos seus alunos com esse conteúdo. Então, estamos aqui à disposição para construirmos juntos. Deus abençoe a todos. Amém.
É interessante aí, né? Qualquer dúvida, pergunta, pode colocar no chat. O Gideon tem acompanhado, eu também, né? Vez ou outra a gente sempre tem aí comentado. Inclusive, vocês também têm mandado perguntas, né? Então, esperamos ter contribuído com sua aula. Que Deus continue abençoando sua vida. Desejamos a todos que fiquem aí na paz do Senhor. Amém.